É, nação, e uma partida aí que simplesmente não dá pra entender, né, cara? Não dá mesmo. Você ganhando um clássico de 2-0, você permitir ao seu adversário conseguir empatar esse jogo, sendo, né, que a diferença ali, a discrepância de elenco gigantesca. Flamengo ali com muitos jogadores qualificados, né, para poder tocar a bola, controlar a partida. Então, assim, achei que faltou muito isso pro Flamengo, né? Mauro César foi muito bem ali nas suas palavras, né? Ele é meio contraditório, às vezes fala umas coisas que não dá para concordar, mas dessa vez aí acho que ele, né, falou de forma bem correta a respeito dessa falta de controle, desse jogo aberto que o Flamengo vem fazendo. Então, assim, alguns ajustes finos, não é terra arrasada, é um time muito bom, mas alguns ajustes finos têm que ser feitos, né? Vamos reagir à mídia aí, trazendo todas as notícias desse pós-jogo, as opiniões deles do mundo da bola, e depois a gente volta com mais notícias do A gente vai girar a nossa reportagem também nesse início de semana para os dois lados, começando com o Pedro Henrique Torre e as informações do Flamengo. Pedro, seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo grande para você, um beijo, Mari, abraço, Jailson, abraços e beijos para todos. Gláucia, bem-vinda em definitivo aqui ao SC1 da manhã, enfim, um abraço a toda a equipe também. Enfim, Flamengo que tá com aquele gostinho de guarda-chuva na boca de segunda-feira, né, Gláucia? Aquele gostinho que não desce bem. Não, o clássico definitivamente não caiu bem para os rubro-negros, porque tinha uma vantagem de 2-0 até ali aos 40 minutos do segundo tempo, basicamente, e cedeu um empate 2-2, perdeu a possibilidade de se aproximar do Palmeiras, então mantém a distância de 6 pontos aí, embora com um jogo a menos, mas poderia encostar um pouco mais e virtualmente ficar ali a 1 ponto de distância do Palmeiras. Um time bastante desfalcado, porque principalmente no meio de campo, Paquetá, Arrascaeta, Pulgar, enfim, o Carrascal suspenso também. Então, muitos problemas para o Leonardo Jardim. O time acabou que não conseguiu o famoso controlar o jogo, né, não, Jailson? O Flamengo teve essa dificuldade ontem, principalmente na reta final do segundo tempo, cedeu e vem, às vezes, cedendo bastante oportunidades aos adversários, embora algumas vezes, várias vezes, tinha uma sequência boa de vitórias com o Leonardo Jardim. Tá com essa dificuldade, mas não tem jeito. 6 pontos atrás do Palmeiras, agora é continuar para remar até antes da paralisação para a Copa do Mundo aí, tentar encostar o máximo possível e tocar o barquinho com mais tranquilidade, até porque essa semana tem Libertadores também, jogo na Colômbia, importante, Flamengo que vem bem no seu grupo com 7 pontos, então é esse o momento aí de o time rubro-negro dar uma respirada. Mas, Gláucia, fica aquele gostinho, como eu disse, de guarda-chuva mesmo. Todo mundo com aquele sorriso amarelo, rubro-negro, se encontra por aqui, pela rua. Pô, e ontem, no último minuto, é um mantra meio repetido, deu uma quebrada na sensação boa que tinha com esse time do Leonardo Jardim. Edu, se o Flamengo sai vitorioso, o nome do Pedro seria aclamado, porque realmente foi o protagonista. Porém, a garra, a concentração e o Vasco acreditar no resultado até o último segundo acabou sendo o destaque do clássico. Sim, Renata, mas eu acho que o Pedro não pode ficar nessa coisa de porque não ganhou. Acho que a apresentação que ele vem fazendo com a camisa do Flamengo está chamando a atenção, né, pelo desempenho que ele vem fazendo, não só os gols e bonitos gols, eu acho que a entrega, o posicionamento dele. Agora, por outro lado, o Vasco... 2-2? Contra o Grêmio, naquele jogo famoso lá em Porto Alegre. Do Renato. Que era o Renato. Que ele mexe no time, tira o Vitinho e tal. Foi aí o Grêmio empata. Queda do Renato. E os torcedores do Flamengo começaram a achar que ele quis ajudar o Grêmio. Isso, teve exatamente. isso. Não, ele quer ajudar o Grêmio, não sei o quê e tal. Não queria ajudar o Grêmio nenhum, ele errou, ele mexeu mal no time. Mas com o Renato. É um jogo muito aleatório, gente. Esse é o ponto. Eu penso assim, se você tem na linha do que o Danilo falou, se você tem os jogadores melhores, tanto que você produz mais, você tem que ter o controle do jogo, cara. Você controla o jogo. É que a gente fala do Palmeiras também, muitas vezes. Tem jogadores melhores, a bola é minha, acabou o jogo. Você não vai me atacar. Você não vai finalizar 20 vezes contra mim. Eu não vou deixar, porque a bola vai ficar comigo. Eu vou me defender bem, vou ficar com ela e vou levar o jogo até o final. Agora, quando você aceita a trocação,
Até o Independente Medellín, lá do presidente Mamado, vai te ameaçar. Porque vai despejar 20 bolas na tua área, uma hora alguém erra. O Ortiz erra o tempo de bola, o menino lá, o Wallace, não marca, o outro fica olhando e toma o gol. Foi o que aconteceu. Que agrava a sensação, eu acho, é o fato de o flamenguista ter visto o Palmeiras perder ponto, ficava naquela sensação, abriu 2-0 e aí tomar o último gol no último minuto, né? Do jeito que tomou, agrava todo esse problema do Isso que a enquete é bem bolada, entendeu? A enquete, eu não vou me meter no serviço do Trajano, mas se eu tivesse que votar, eu gostei da sua enquete, viu, Anca? Tá vendo? Arnaldo, duas coisas. Primeiro, isso que o Mauro falou, que eu achei impressionante. Se continuar jogando assim, vai ter dificuldades na temporada. E segundo, o Renato. Isso mesmo. 2-2. Tava 2-0, empatou, encheu o time de atacante e vamos embora. Bom, eu acho que em relação ao Flamengo, aconteceu uma coisa que não vinha acontecendo, porque normalmente o Flamengo, diferentemente do Palmeiras, abria mais de um gol de vantagem quando estava comandando o placar. Então, tem uma virtude no time do Leonardo Jardim, que é não se contentar com a vantagem mínima. É o contrário do Palmeiras. Então, dessa vez, de novo, o Flamengo abriu mais de um gol de diferença. Porém, aí eu acho, Tironi, o Danilo citou, a ausência dos 3 jogadores de meio de campo ao mesmo tempo dificulta. Dificulta, inclusive, as trocas, né? E acho que o melhor banco do Brasil dessa vez não funcionou. E acho que deu uma acomodada. Sabe aquela coisa? Pô, 2-0 para nós, a gente não perde esses caras nunca. Ao mesmo tempo, no lado contrário, tinha um time que está acreditando nas coisas. É simples. Esse é o poder de um clássico. São Paulo não tem clássico. São Paulo tem jogo de torcida única. É diferente. Então você tinha lá um time e uma torcida acreditando que era possível. E depois saiu o primeiro gol, se torna possível. E muito porque o Renato trabalha essas coisas. O Renato, ele pode ser o time aleatório, mas em termos de dar confiança para jogador, não tem igual. 2-0 que o Flamengo estava sobrando. Principalmente porque o primeiro tempo já tinha sido mais parelho. Beleza, o Flamengo fez 1-0 ali com o golaço do Pedro. Mas uma jogada que a defesa do Vasco foi muito mal, tanto o Cuesta quanto o Robert Renan, para não conseguir afastar aquela bola ali. E depois o 2-0 é um presentaço do Paulo Henrique, que ele pisa, o Pedro está saindo com a bola. Penal. Se ele fosse chutar, ele ia chutar pênalti. De esquerda, quase sem ângulo, e ele tá na passada ali, você tem que ter o cuidado, pô. Cara, né? O jogador que tá marcando tem que ter o cuidado de não fazer o pênalti. Ele vai e pisa no pé do Pedro. Pênalti, o Jorginho, que é impecável ali, não bateu nem com pulinho, né? Bateu direto, fez o 2-0, e aí acho que o placar ficou um pouco... como o Flamengo já está há tanto tempo ganhando do Vasco, né? Cômodo. E aí, ficou tranquilo. meio que a própria torcida do Flamengo, eu vi amigo meu rubro-negro falando, pô, cantaram música que só canta com vitória lá depois dos 40. Pô, estavam cantando antes já, porque... Aí, enfim, quando a torcida dá a transparecer, né, essa sensação. E aí o Vasco, que não estava tão pior assim no jogo, fez as substituições, na minha opinião, né, corretas. Até demorou. Andrés Gomes, ele tinha tomado uma pancada na semana passada, essa foi a justificativa para ele não ter começado, ele é titular, mas o Adson está entrando muito bem. Tá, sim. O Brenner não pode jogar, né, jogou 65 minutos. O Spinelli, ele é totalmente limitado? Ele é meio que um... Mas mete gol, ele na área ele é chato, pô. Na área ele é chato, na área ele incomoda, né? Ele teve até uma oportunidade ali de novo, não era tão clara, né? Mas o Vasco acabou fazendo os gols ali com o Robert Renan e o Hugo Moura. O Hugo Moura foi uma lei do ex, até uma substituição também, Cauã no Hugo Moura, né? Aquela substituição que você não tem muito o que fazer. Vou trocar aqui os volantes, né? Vou tirar o Cauã e botar o Hugo Moura. E foi lá numa lei do ex, o Hugo Moura, revelado pelo Flamengo, fez o gol de cabeça. Foi um caso de linhas sobrepostas, né? Depois saiu né? Ficou a vermelha e azul em cima, né? Então, para a galera que reclama, né? Até de cadê o Varmengo? Não teve. Saiu o gol ali e, cara, um empate com gosto muito mais de vitória para o Vasco e até merecido pela forma como o Vasco depois foi reagir, foi buscar. Acho que o Wallace entrou muito mal no Flamengo. Estão ganhando o jogo, João. Realmente, você tem razão em cornetar, Fladuda. 40 minutos do segundo tempo, 2-0. O Flamengo realmente... vacilou, né? Deu mole, porque era para
segurar o jogo, administrar o jogo, com os jogadores experientes que tem. Porque, por exemplo, saiu o Jorginho, mas entrou o Saúl, entrou o De La Cruz, né? São caras mais experientes. Tinha o Alexandre em campo, tinha o Léo Pereira, tinha o Léo Ortiz, ou seja, né? Muita qualidade. O Flamengo podia ter administrado o jogo. Então, de fato, o Flamengo deu mole nisso aí, né? É isso aí. Muito bem. Então tá aí, rapaziada, esse foi o corte, né? Trouxemos aí o Thiago Life, trouxemos aí o João Guilherme, o César. Então trouxemos uma diversidade aí de comentaristas do mundo da bola. E praticamente unânime aí, né, que esse empate sai muito mais por conta da falta de controle de jogo do Flamengo. O Flamengo acomodou com 2-0, enquanto o Vasco não desistiu hora nenhuma. Então, assim, o Flamengo achou que o jogo já tinha terminado, fez 1, fez 2, jogava bem em determinados momentos, além, tudo bem, permitiu o Vasco jogar também, mas o Flamengo do Leonardo Jardim é dessa forma, ele joga, deixa jogar, vai para trocação, mas eu acho que tem algumas situações que precisam ser controladas e se não resolver esse pequeno detalhe, a gente pode sofrer em algumas outras partidas da mesma forma. 2-0, você não pode deixar o adversário empatar. E aí eu vou falar para vocês, o rival lá, o Palmeiras. Palmeiras não joga bem, Palmeiras não encanta, mas eu acho muito difícil o Abel permitir um empate desse aí para 2-2, ganhando 2 de vantagem. Ele é muito criticado até porque faz 1 e tenta segurar esse 1 ali, tenta controlar a partida, só que 1-0, obviamente, você está mais sujeito a lances ali infortuitos, é uma bola cruzada, é um lance apenas. Agora, 2-0, você permitir empate, realmente aí eu acho que o Flamengo foi mal demais. Então, assim, tudo acontece, é um clássico, tem um peso pior, mas o Flamengo vai ter que lidar com isso aí. E o Leonardo Jardim, espero que tenha aprendido a importância de você manter esses resultados. Afinal, pode sair caro aí essa vitória que o Flamengo deixou escapar e de se aproximar bem mais ainda do Palmeiras. Mas é isso aí, nação. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Já que ficaram por aqui até agora, dê o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo aí. Valeu!